Márcio, você quer dar o seu pitaco nessa questão aí, antes da gente avançar para o tarifaço? Sim, Cláudio, eu acho importante. Eu preparei aqui um material para poder situar aí o nosso telespectador nessa situação, para eles entenderem realmente diante do que o Brasil está enfrentando nesse momento. O novo tarifaço é baseado em um instrumento que permite sanções comerciais via processo administrativo. Trata-se da seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Integrantes do governo brasileiro avaliam que isso torna a medida mais resistente à judicialização. E eu acho isso importante todo mundo entender. Por quê? Porque vamos traçar um histórico aqui. Em 20 de fevereiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas. Caíram de 10% e caíram aquelas de 10% e as de 40%. Em 20 de fevereiro, também o Trump anuncia a nova tarifa global de 10% por 150 dias. Em 13 de março, o USTR abre investigação sobre trabalho forçado, com o Brasil incluído. E aí a gente coloca também a investigação no Brasil acerca das violações democráticas do país, considerando aí a questão do Alexandre de Moraes. Em 15 de abril, o Brasil contesta a investigação da seção 301 nos Estados Unidos. 7 de maio, Lula se reúne com Trump na Casa Branca e combina um grupo de trabalho conjunto. Dia 2 de junho, o USTR recomenda a tarifa adicional de 25% para o Brasil. E dia 2 de junho mesmo dia, o Flávio Bolsonaro envia carta ao Marco Rubio contra o tarifaço e propõe a negociação após as eleições. No mesmo 2 de junho, o governo brasileiro, ao contrário do que fez o Flávio, simplesmente manifesta indignação com a decisão do USTR. Dia 6 e 7 de julho, tem audiência pública sobre o caso em Washington. Dia 7, o Flávio vai ao USTR contra as taxas com base em um relatório setorial. Lula fica no Brasil e o Itamaraty permanece simplesmente como observador dessa audiência. Dia 15 de julho, o governo decide sobre as tarifas. Né? Então, o que a gente tem aqui? O Planalto, ele avalia a dificuldade de reverter o novo tarifaço, porque ele não é só jurídico, é um movimento administrativo, como eu falei. Acredita que os Estados Unidos usam as tarifas como parte de sua estratégia de política externa. O governo pretende explorar o episódio no debate eleitoral. E isso que é importante, talvez por isso que o governo não tenha se movido mais para evitar isso, punindo as empresas brasileiras. Eles dirão que a decisão do Trump foi estimulada pela articulação do Flávio Bolsonaro junto à Casa Branca. Mas, na verdade, o Flávio Bolsonaro foi o único que deu a cara a tapa para evitar isso. Foi ao USTR, como eu falei, se manifestou formalmente e também enviou uma carta diretamente ao Marco Rubio. O novo tarifaço ele deve atingir 21% das exportações brasileiras, porque 54% dos produtos do país estão fora do alcance da proposta e 25% seguem as regras da seção 232, que trata de tarifas setoriais. O MIDIC teve 5 reuniões com o representante de comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer. Ele é o responsável por essas investigações que embasam a decisão do Trump. A última foi ontem. O governo brasileiro, nessa reunião, disse, entre aspas, ter reiterado o caráter injusto da aplicação das recomendações já divulgadas, ou seja, nenhuma ação concreta. Eu, como ex-diretor da PEX, sei que o governo pode fazer muito mais do que isso. O Dário Durigan, ministro da Fazenda, disse ontem que o governo pode recorrer à lei da reciprocidade econômica. Ou seja, vamos piorar essa situação, até editar uma medida provisória para proteger, entre aspas, empresas brasileiras. Afirmou ser provável que o Executivo retome o mecanismo no caso de novas tarifas, mas que dependerá de consulta a Lula. O setor produtivo, ele trabalha com a certeza de novas tarifas. Indústrias como as de café solúvel e calçados esperam taxas reduzidas. Foi isso que você já colocou, Cláudio, que algumas
já entram numa lista de taxas reduzidas por apresentarem menor concorrência à indústria americana. As maiores entidades representativas do mercado só vão se manifestar depois do anúncio. A gente espera isso agora à tarde. No levantamento mais recente da CNI, eu pesquisei aqui, divulgado em 6 de julho, diz que a nova tarifa impactaria 14,9 bilhões de dólares em exportações brasileiras. O setor de metalurgia e derivados seria o mais atingido. As exportações passariam a ter tarifa acumulada de 37,5%. Os Estados Unidos anunciaram em junho uma tarifa adicional de 12,5% por causa de uma investigação global sobre trabalho forçado. Ou seja, o mais importante da gente ver aqui é que não há possibilidade de judicialização, é um movimento administrativo. Flávio Bolsonaro fez tudo para tentar evitar que isso acontecesse e o governo brasileiro continua com a sua retórica de que está fazendo alguma coisa e não está. Não participou nem da audiência na semana passada. E mais do que isso, querem piorar a situação agora, falando dessas taxas recíprocas, dessa reciprocidade, como o ministro da Fazenda falou. Ou seja, a situação é muito perigosa. Cláudio. Impressionante. Bom, a gente já volta nessa questão aí do tarifaço. Cláudio. Márcio, mais algum complemento aí? Sim, eu vou responder ao Eli, que ele perguntou, né, quais seriam os argumentos usados, né? Vou passar aqui por alguns que são importantes a gente ver. Acesso ao mercado de etanol, falta de reciprocidade. O argumento do USTR é o seguinte: o governo americano ele alega que o Brasil rompeu unilateralmente o entendimento de tarifas equilibradas sobre o etanol em 2017, passando a aplicar tarifas elevadas de 16% a 20% sobre produto importado dos Estados Unidos, sem oferecer reciprocidade tarifária condizente. Outra coisa, gargalos na proteção da propriedade intelectual. O USTR aponta vulnerabilidades crônicas no enforcement de propriedade intelectual no Brasil, com altos índices de pirataria digital, comércios produtos falsificados, em mercados físicos e digitais e uso de software não licenciado. Tarifas preferenciais unilaterais, que é o desvio do princípio de nação mais favorecida. O argumento do USTR aqui é que o Brasil concede tarifas preferenciais consideravelmente mais baixas para países como Índia e México por meio de acordos de escopo parcial no âmbito da ALAD ou bilaterais, o que prejudica a competitividade de produtos americanos equivalentes no mercado brasileiro. Aí a gente tem também outros argumentos que são importantes a gente passar, que é a ingerência em decisões do Poder Judiciário, que o argumento do USTR vai no sentido de que barreiras no comércio digital decorrentes de decisões judiciais brasileiras, notadamente do STF, que bloquearam plataformas de tecnologia como o Rumble e aplicaram multas pesadas e restringiram ativos financeiros de empresas americanas sob justificativa de descumprimento de leis nacionais. Instrumentalização do combate à corrupção. A investigação também concluiu que o Brasil falhou em aplicar de forma rigorosa e eficaz medidas de aplicação da lei contra o suborno internacional e a corrupção corporativa. E o uso do desmatamento ilegal como barreira comercial, uma espécie de protecionismo verde. O órgão americano aponta que lacunas na fiscalização e na aplicação das leis ambientais brasileiras permitem a continuidade do desmatamento ilegal na Amazônia, o que supostamente distorceria as condições de competição global. Esses seriam os eixos principais desse argumento do Greer nesse momento de aplicação de novas tarifas.